A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 40, nos versículos de 1 a 31. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Até que enfim chegou esse capítulo. Porque esse é um dos capítulos mais lindos, porque fala da consolação. Agora, Isaías, boca de Deus, porta-voz de Deus, profeta de Deus, ele está sendo usado para profetizar consolo, consolação, conforto. E sabemos que o Espírito Santo é o Consolador. Sabemos que a consolação que nós recebemos é a consolação que nós devemos dar, oferecer, estender ao próximo. Que se nós recebemos de Deus graça, misericórdia, vida, é isso que devemos oferecer. Quem pode consolar, quem pode confortar, quem pode erguer e reerguer, só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Quando perdemos, quando passamos por uma luta e por luto, por uma perda, as palavras muitas vezes não fazem sentido. Mas vem um consolo, um conforto diretamente do Espírito Santo. E aqui Isaías está dando uma ordem, está no imperativo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, Deus está dizendo que chegou o tempo do conforto, do consolo, da consolação. 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Sabe quando a gente escuta assim, acabou, pronto, chega, não se fala mais nisso? Ou que o Senhor Jesus falou na cruz, está consumado, está perdoado, está pago, foi riscada a cédula de dívida, a promissória, a fatura, está liquidado, acabou. O perdão do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre o povo de Jerusalém, acabou. A tua iniquidade foi perdoada. 3. Agora eu vou ler um trecho. 3, 4 e 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Esse texto, ele é repetido nos 4 evangelhos, porque João Batista, que era o profeta, cita Isaías. Aí tu imagina, Deus falou para Isaías, Isaías falou para o povo. E essas palavras se perpetuaram até chegar em João Batista, que nós já estudamos, que João Batista é um tipo de Elias, né? Ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E aqui fala exatamente sobre isso, de que todo vale será aterrado e nivelado. Aí tu pode pensar assim, tá, mas o que tá falando? É do relevo? É uma questão geográfica? É uma forma de explicar
que todos em Cristo serão salvos. E que também aquele que estava acima vai ser nivelado, aquele que estava abaixo vai ser nivelado. Significa que para Deus, diante de Deus, todos nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Não importa se tu mora num lugar alto ou se tu tá no deserto. Não importa por onde tu anda. Se tu é muito pecador ou se tu é apenas pecador. Tudo que é tortuoso vai ser retificado. Se tu anda por caminhos perigosos ou não, tu é uma pessoa de valores, foi criado dentro de muita ética, muito bons exemplos, todos serão aplanados. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. Significa que o Senhor Jesus veio para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então Jesus veio para o mundo, para que a glória do Senhor se manifestasse e para que toda a carne, todas as pessoas, todos os seres humanos pudessem ver, conhecer, saber. E é a boca do Senhor que disse isso. Significa que quando tu vê uma pessoa que está muito longe dos caminhos do Senhor, tu pensa, bah, mas esse aqui não tem jeito. Aqui está dizendo que todo vale será aterrado. Tudo que tem falta, tudo que é vazio, tudo que é baixo, fundo, tudo vai ser aterrado. O Senhor Jesus vai alcançar a todos. Não importa o terreno, não importa a distância, não importa a profundidade ou a altura, a largura. Vimos que o amor de Deus, ele é imenso, ele é eterno, ele é perfeito. 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Nós vamos passar também. Nós voamos. Eu tenho falado para vocês, quando a gente percebe, a gente já tá com 50 anos. Parece que foi ontem que tínhamos 18, 21, 30 anos. Nós voamos. A vida é fugaz. A vida é frágil, é delicada. E aqui, nesse poema, né, Deus nos compara como a erva, como as flores, com a delicadeza ou a fragilidade, uma breve existência. O povo é erva. O que o ser humano é? Cheio de soberba, cheio de inteligência, de sabedoria, de títulos, de riqueza. E de uma hora para outra, percebe que não é nada. Que depende totalmente do Senhor. Mas aí no 8, o que a gente vê? Que a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Por isso que ter um canal no YouTube para falar da Bíblia é muito mais importante do que falar de qualquer outro assunto. Porque qualquer outro assunto vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Porque a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Os céus e a terra vão passar. Os reinos, as nações, todos vão passar. Mas a palavra de Deus não passa. Já fizeram tudo para acabar com a Bíblia.
Agora, eles não botam fogo na Bíblia. Eu já vi gente rasgando, né? Mas tudo bem. Eles acham que rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia, fazer qualquer coisa contra o objeto físico vai cessar o poder de Deus ou vai fazer com que a Bíblia perca o valor. Não. A única coisa que faz a Bíblia perder o valor é tu não ler, é tu não praticar, é tu não viver. Agora, se tu sabe que isso aqui não são palavras, não são frases, não são textos apenas, mas sim a expressão do poder de Deus, do próprio Deus, se tu acredita no que a Bíblia diz, se tu crê no Senhor Jesus, tu vai estar salvo. Tu vai permanecer eternamente como a palavra de Deus. Porque se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, foi o que o Senhor Jesus disse. Então nós estamos aqui diariamente no YouTube, lendo, estudando, meditando, aprendendo juntos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que permanece para sempre. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos santifica. É através da palavra de Deus que somos salvos. Quantas pessoas quietinhas, no seu quarto, muitas vezes, leem a Bíblia. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, e se convertem. E sim, tem histórias maravilhosas de pessoas que leem uma vez e já encontram o próprio Deus. Mas todos os dias nós encontramos mais e mais de Deus através da palavra. Por quê? Porque a palavra é eterna. A palavra é o próprio Deus. Então, se tu quer permanecer para sempre, permaneça na palavra. Permaneça firmado na palavra de Deus. Aquele que medita na palavra de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto, frutifica. A folhagem não murcha. Tu acabou de ver aqui, ó. A erva, as flores, tudo murcha, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca Deus, ele permanece eternamente. Agora eu vou ler do 9 ao 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis o seu galardão que está com ele. Diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha o que está dizendo aqui, que o Senhor Jesus virá. Que nós devemos anunciar a volta do Senhor até que ele venha. Nós devemos estar, como diz aquela música, de mãos levantadas, adorando, cantando, agradecendo, esperando a volta do Senhor Jesus. Vimos aqui glorificando, dando glória a Deus todos os dias, em todo o tempo, em tudo que acontece. Glória a Deus, anunciando, esperando, acreditando nessas palavras. Tem um povo na terra que vive pela palavra de Deus. Tem um povo na terra que espera a volta de Jesus. Tem um povo na terra que quer muito ver Jesus face a face, que vive esperando a volta do Senhor. E aqui tá bem claro que ele é o bom pastor, que ele apacentará o seu rebanho,
que Ele vai nos cuidar, nos guardar, nos recolher, nos proteger, nos livrar, como um bom pastor faz com as suas ovelhas, com os seus cordeirinhos. 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade, na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Aqui está perguntando assim, ó, quem é maior que o nosso Deus? Quem tem mais poder que o nosso Deus? Quem é majestoso, magnífico, soberano como o nosso Deus? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ó profundidade das riquezas e da sabedoria! Quem que estabeleceu o mundo? Quem criou? Quem fez tudo? O nosso Deus. É pela fé que nós falamos isso. As pessoas têm teorias a respeito do mundo, do universo, da criação e de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia, nós sabemos o que está na Bíblia, é nisso que a gente acredita. E às vezes tu não consegue pregar as boas novas, anunciar as boas novas, porque a pessoa não crê na palavra de Deus. A pessoa não acredita que a Bíblia é verdade. Então, o primeiro passo é desafiar a pessoa a ler a Bíblia. Essa tem sido a minha experiência. Tu deve presentear uma Bíblia. Tu deve abençoar aquela pessoa com uma Bíblia. E tu deve dizer para ela assim, lê, simplesmente lê. E deixa Deus falar contigo. Se tu acha que isso aqui é um livro, tudo bem, leia como um livro. Mas, se ao ler tu perceber que não é um livro, tu fala para mim. Se tiver alguma dúvida, tu fala comigo. E quase sempre, 99% das vezes, a pessoa vem e te diz: o que quer dizer aquilo? O que é isso? O que não sei o que? Como que eu faço? Porque o próprio Deus se encarrega. O Espírito Santo de Deus, que é um espírito de conselho, que é conselheiro, que ensina todas as coisas, ele começa a ministrar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa escuta uma mensagem de Deus, a palavra diz que esta mensagem não volta vazia. E quando a pessoa lê, é como se ela tivesse parada, sentada, ouvindo Deus. Lembra de Marta e Maria? Maria sentou para escutar o que Jesus tinha para falar. Então, é muito importante que as pessoas leiam a Bíblia. É a melhor forma de conhecer a vontade de Deus, de entender a majestade, a soberania, o poder de Deus. 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que acontece? Existem nações poderosas e no contexto de Isaías existia uma única nação que adorava o Deus vivo, que adorava o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. As demais
adoravam outros deuses, falsos deuses, entidades, principados, potestades, religiões pagãs, era o paganismo, era idolatria. Então, aqui a gente pode interpretar também dessa forma, que Deus considerava as outras nações que o rejeitavam como nada. Nada. Não eram nada, porque elas viraram as costas para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Então, Deus fala que são perante Ele como coisa que não é nada. E hoje em dia, vamos pensar hoje em dia, existem nações que proíbem o Evangelho. Pensa sobre isso. Irmãos perseguidos, presos, torturados, deserdados, mortos, suas casas queimadas, seus filhos são retirados deles. São coisas terríveis que acontecem àquelas pessoas que professam a fé no Senhor Jesus, que são cristãs em determinados países. Países que não aceitam a fé cristã. E muito menos a Bíblia. Se tu for encontrado com uma página da Bíblia, tu já tá preso, vai apanhar. Se tu tiver um aplicativo da Bíblia no teu celular, tu já tá com um problema seríssimo. E também tem um outro lado, paga multa, não arranja emprego, perde CPF, que eu não sei se é isso, não, perde os documentos, perde a identidade. É uma lista. Então, o que tu acha que Deus pensa dessas nações? Eu tô falando agora, atualmente. Não são nada. Para Ele é um vácuo. O que a gente faz? A gente ora para que a palavra de Deus não seja algemada. Para que a palavra de Deus não seja calada. Que Deus levante homens e mulheres corajosos. Estratégias para pregar nesses lugares em que o evangelho é proibido. Mas saibam que essas nações terão um juízo severo da parte de Deus. 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O que está falando aqui? Idolatria, falsos deuses, imagens, esculturas, tá? De madeira, de ouro, de prata. Eles querem ter, vamos dizer assim, o seu Deus com eles. Então, eles fazem uma imagem de escultura e adoram. Por isso é chamado ídolo. Eles idolatram, eles cultuam, eles prestam adoração para falsos deuses. E aí eu te pergunto, tu acha que Deus vai tolerar isso? Deus vai deixar isso tranquilo? 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha.
Bah, isso aqui é a pandemia. Quantos homens e mulheres poderosos, ricos, jovens, bonitos, inteligentes, saudáveis, como um sopro, desapareceram da face da terra. Pessoas que tinham todo o recurso. Quando eu falo recurso, é médico, hospital, aparelho, exame, remédio, tudo, tudo, e inclusive a juventude, e entre aspas a saúde. E foram. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A gente pensa assim, ó, tu pode fazer tudo para ficar vivo, mas é Deus que te dá a vida, é Deus que te mantém. E vimos outras situações também de pessoas que sobrevivem, que ressuscitam, que é um verdadeiro milagre. Como que conseguem? Porque Deus quer, porque Deus decide. E aqui fala do poder de Deus. É Ele que com o sopro, a gente leu o hálito, fôlego, Ele dá vida e Ele retira a vida. Ele é onipotente, quer dizer, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente, Ele está aqui comigo, Ele está aí contigo, Ele está em todo lugar. Então, quando tu tem fé neste Deus onipotente, onisciente, onipresente, quando tu crê nesse Deus, tu entrega a tua vida para Ele, tu passa a confiar nele, tu passa a depender dele, tu é dele. Ele tem um compromisso contigo. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que cuida do rebanho. 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Eu fico imaginando Deus falar isso para Isaías e Isaías falar pro povo, pro público, para a audiência, né, para as pessoas. O santo de Israel. Vocês lembram? Eles não queriam ouvir falar do santo, tapavam os ouvidos, né? E ele diz: quem que vocês vão encontrar para ser igual a mim? Quem? O homem mais rico do mundo? O bilionário? O doutor, PhD, o prêmio Nobel? Quem é como Deus? O imperador? O juiz? O presidente? Um rei? Quem? O maior atleta? Cantor? Quem é como Deus? Quem? Quem é igual a mim? Deus pergunta. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Olha só. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quer dizer, ele é tão poderoso que ele conhece todas as estrelas. Primeiro ele criou todas as estrelas e ele conhece todas e chama elas pelo nome. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Então, aqui está falando assim, o Criador, ele criou tudo, ele é o Criador. Falem o que falar, mas Deus é o Criador. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fadigam ou fatigam. O Senhor é que nos renova. A nossa força vem do Senhor. O Senhor é fortaleza, é torre forte. O nome do Senhor é forte, é fortaleza, é o Senhor dos exércitos. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O que a gente aprendeu hoje? Que o eterno Deus, o Criador dos fins e confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga ou fatiga. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.